Eu vou falar sobre Noites Brancas. Noites Brancas é um livro criminoso, tá? Um livro criminoso que Dostoiévski parece que chega assim, eu vou escrever algo que vai matar um monte de gente, vai deixar um monte de gente traumatizada, né? Porque Noites Brancas, ela não é apenas uma história de amor, é um retrato de um homem que vive em silêncio, numa cidade fria, com a alma mais fria do que o inverno russo. Você sabe que o inverno russo derrotou a Alemanha, né? Mas imagine um coração, uma alma mais intensa na frieza do que esse inverno russo. Então, ele caminha pelas ruas ali de São Petersburgo buscando algo que nem ele sabe o que é, mas a gente sabe o que é. Ele busca por conexão, ele busca por escuta, ele busca por presença. Então, o protagonista, ele não tem nome, ele é chamado apenas de Sonhador. Nessa edição aqui, Noites Brancas, do Clube de Literatura Clássica, tem o nome Noites Brancas, romance sentimental das recordações de um sonhador. Então, ele não tem nome, e ele não tem amigos, ele não tem com quem dividir seus pensamentos, ele vive dentro da própria cabeça, algo que você e eu conhecemos muito bem, né? Mas numa dessas noites claras de verão russo, ele encontra nada mais, nada menos do que Nastienka. E em 4 noites ele vive o que muitos nunca viveram em anos, né? Ele vive o quê? Ele vive um encontro sincero, uma escuta verdadeira e um instante de pertencimento e tudo que ele buscava. Conexão, presença e escuta. Mas, aqui eu vou dar um spoiler já, né? Ela, ela não escolhe, né? A Nastienka não o escolhe. Ela estava apenas esperando o outro homem voltar nesse período dessas noites brancas. E quando ele volta, o que acontece? Ela vai embora. There she goes. There she goes again. Como dizia Sixpence. Né? E o sonhador, como é que ele fica, Augusto? Ele volta para a solidão dele, mas com uma frase na mente que ecoa até hoje, e eu vou ler isso aí depois para vocês. Ontem, eu estava conversando com uns amigos sobre esse livro. Cara, esse livro aqui, como eu falei, é um livro criminoso, porque eu acho que Dostoiévski ele chegou assim a um certo ponto de falar, cara, todo mundo vai sofrer, sabe? Todo mundo vai sofrer, e ninguém vai sofrer, todo mundo vai. Então, essa história do Dosto para os íntimos, né? Poderia ter acabado aí. Eu poderia ter feito o seguinte, ó, foi ali nas 4 noites, tal, Nastienka foi embora, só que quando a gente lê com outros olhos, a gente enxerga outra coisa. E como é que a gente vai enxergar outra coisa? O problema do sonhador não foi amar, né? Como dizem, o meu crime foi amar demais, mas o problema do sonhador não foi amar demais. Foi acreditar que precisava viver tudo sozinho. Porque ele prometeu as coisas para Nastienka e Nastienka estava muito aí assim para ele. Ele não tinha irmãos para caminhar com ele não tinha ninguém, não tinha amigo, não tinha uma comunidade, ninguém para lembrá-lo de que ele merecia mais do que sobras emocionais, que era o que a Nastienka estava oferecendo a ele. E aqui, já de antemão, não é uma coisa qualquer contra a Nastienka, nem nada. É só um relato do livro, que de fato ela estava quebrada emocionalmente, e o outro cara, né, o sonhador, ele também estava quebrado, só que ele pensou, pô, talvez eu consiga consertá-la, né? I will try to fix it, como dizia Coldplay. Então, eu quero entender o negócio. Na verdade, não é querer entender, mas uma pergunta: quantos de nós não somos assim? A gente vive uma fantasia de sermos aceitos, mas evitamos o caminho da construção real. E aí a gente vive nesse looping, sabe? De viver noites brancas e noites brancas e noites brancas para sempre. Só que existe uma coisa que a gente precisa viver. A gente precisa ter alguém, a gente precisa ter comunidade, a gente precisa ter amigos, porque nós somos seres gregários, gente. A gente precisa ter pessoas próximas de nós para que possa cuidar de nós, não apenas isso, mas que possa nos aconselhar e nos dar direção.
Porque o sonhador, ele era sozinho, né? Ele vivia sozinho. Ele vivia ele e a solidão e não tinha ninguém para acompanhá-lo ou alguém para que ele pudesse contar ou se confidenciar. Então, muitas vezes nós estamos assim, sem ninguém para trocar ideias, sem ninguém para assim para nos aconselhar e a gente fica se martirizando com todas as coisas que a gente vive e não consegue expressar para ninguém. E outra coisa, às vezes a gente fica com receio de um julgamento do qual a pessoa pode falar assim: "Ah, cara, é besteira". E de fato, algumas pessoas pensam nisso, que a questão emocional é uma besteira, é uma bobagem, sabe? Mas a gente observando aqui, nesse livro, como eu falei, que o Dostoiévski ele queria matar todo mundo, o sonhador ele passa 4 noites, né? Primeira noite, segunda, terceira noite, aqui tentando essa conexão com a Nastenka. Enfim, ele consegue, né? Só que, como eu já falei, acaba acontecendo que ela vai embora, larga o sonhador lá e tudo mais. Mas uma coisa que todos nós, sem exceção, posso assim dizer com ousadia, que não todos nós já se sentiu como sonhador. Eu, você, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu sobrinho, seus, sei lá, todo mundo já se sentiu como sonhador. Você já foi invisível, já se sentiu invisível. Você já amou sem ser amado. E talvez você carrega algo, alguma dor que ninguém vê, sabe? Todos nós passamos por isso. Então você precisa de uma nova jornada e essa jornada não começa sozinho. Por isso que eu vou falar do NFS agora para você. O NFS é o Ninguém Se Faz Sozinho, que é uma comunidade que eu construí. Na verdade, estou construindo com algumas pessoas que entendem que a vida ela não se faz só e que nós precisamos de ajuda para caminhar e nos construir cada vez mais de uma forma sólida e eficaz. Então, o método NFS é para quem quer parar de viver dentro da própria cabeça, assim como o sonhador, e começar a construir o próprio império com outras pessoas que estão ali para dentro da comunidade, que é de fato ninguém se faz sozinho, é todo mundo ajudando, é uma ajuda mútua, é uma rede de conexão, sabe? Uma rede de ajuda e com profundidade, com verdade e também com direção. Sabe por quê, cara? Porque no fim das contas, o que transforma a nossa vida não são 4 noites de ilusão como o sonhador viveu. Meu Deus do céu, tenho pena de sonhador. Mas a decisão de levantar e caminhar com propósito com pessoas que também entendam que realmente precisa de um propósito na vida. Então, se você já sentiu que esse vídeo falou contigo, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aqui embaixo com a frase "Ninguém se faz sozinho" e clica no link aqui na descrição do vídeo e conhece o NFS, beleza? Mas conversando aqui um pouquinho mais sobre o livro, que eu falei que ia falar a frase, é o seguinte: a gente precisa estar presente, era aquilo que o sonhador desejava, não é? Aconteceu tantas coisas nele aqui, eu não vou falar muita coisa porque eu quero que você leia para você sentir aquilo que vários leitores sentiram também, tá achando que isso é besta? Ai, ai. Então, eu conversando ontem com uns amigos, né, sobre esse livro, eu citei a última frase que eu vou falar agora para a gente finalizar o livro, tá? O vídeo, na verdade. Mas antes disso, eu vou falar a frase e, peraí, diz o seguinte, ó. Meu Deus, um momento inteiro de enlevo, acaso não seria isso suficiente? Vou falar de novo. Meu Deus, um momento inteiro de enlevo, acaso não seria isso o suficiente para toda uma vida humana? Então, meu amigo, minha amiga, se você está vivendo uma vida conturbada, uma vida cheia de sonhos e apenas solidão, cara, eu te convido a entrar no NFS e também te convido a ler Noites Brancas do Dostoiévski, porque isso aqui é um tapa na cara de muita gente, sabe? E é um tapa na cara com qualidade, com leveza e também com um pouco de sinceridade.
um pouco não, muita sinceridade, porque o Dostoiévski ele nos coloca no nosso lugar, ele nos mostra que nós não precisamos viver na solidão, cara, que a gente não precisa viver sozinho, que a gente pode viver com pessoas e somar na vida delas e elas somarem nas nossas vidas. Ele nos ensina que a gente tem essa capacidade, na verdade, não somente capacidade, mas a necessidade de viver em comunidade, de somar na vida das pessoas e fazer algo bom em prol de outra pessoa. E sabe, o que mais me deixa fascinado com a literatura de Dostoiévski é que parece que ele está falando de si mesmo. E muitas vezes, sabe o que é? Que ele está contando a minha e a tua história, entendeu? Parece que ele está falando de mim para mim e de você para você. Porque todos nós fomos o sonhador um dia, talvez não mais, mas talvez a gente carregue algo que ele ensina aqui em Noites Brancas. E o que é que ele ensina aqui em Noites Brancas? Que presença é importante, que ter alguém que nos escute e alguém para que possamos ouvir é necessário, sabe? Conexão com a vida humana, isso é importante. Então, não seja apenas um sonhador, seja alguém que soma na vida das pessoas, seja alguém que pega a sua capacidade de, de viver uma vida e entende a própria beleza da existência, sabe? Porque, como já dizia o próprio Dosto, a beleza salvará o mundo, né? Então, meu amigo, minha amiga, leia Noites Brancas, entre no NFS, deixe de ser sonhador e viva uma vida de verdade, tá bom? Não queira nenhuma nascenca na tua vida. Falando sério. Porque pode causar sérios problemas emocionais. Mas um abraço, leia, curte, comenta, manda para teus amigos, assina a newsletter que está aqui embaixo também, tá? Eu vou falar sobre isso lá na newsletter também. Tchau, gente. Um abraço. É só isso mesmo. Tchau.